Esquerda! Esquerda! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Sai do jeito que eu não guardo! Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, parte 2 do nosso Estatuto da Polícia Militar de Sergipe, tá? Então, para quem vai fazer o concurso para soldado combatente, tá lá na parte de legislação institucional, a lei número 2066 de 1976, tá? Então, para quem ainda não assistiu a nossa parte 1, tá lá no nosso vídeo, nosso canal. O último vídeo postado é a parte 1 do Estatuto Geral da Polícia Militar de Sergipe. E aqui nós vamos dar continuidade com a nossa parte 2. Beleza? Então, antes de iniciarmos aqui, né, a parte 2, gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem o nosso material. Isso ajuda bastante no nosso engajamento e nos dá ali aquele incentivo, né, de continuar disponibilizando material totalmente gratuito e, claro, material totalmente atualizado, beleza? Lembrando que esse estatuto aqui, galera, já vem com todas as atualizações, tá? Então, se vocês forem olhar aí algumas apostilas, eles não estão ainda com as atualizações, beleza? Então aqui não, aqui tem todas as atualizações, inclusive eu coloco em cada trecho, né, de artigo, de inciso, de parágrafo, a atualização, a lei ao qual foi feita aí a atualização, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar dando continuidade ao nosso material. Paramos, né, na aula anterior, no artigo 32, onde falava sobre a questão do juramento, tá? O juramento, galera, para quem ainda não acompanhou, aqui aí, tá? Esse aqui é todo o juramento que vocês, quando forem aprovados, quando passarem ali pelo curso de formação, terão que fazer aí esse juramento, tá? Então já vão se acostumando, vão pegando aqui, anotem, tire print, até por uma questão de incentivo, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no tempo pra gente, pronto, iniciar aqui o tempo pra gente não passar, não estourar aí os 30, entre 30 e 45 minutos, né? Pra aula não ficar muito cansativa, beleza? Então vamos lá, do comando e da subordinação, tá? Então, qual é o conceito de comando? Tá aqui no artigo 33. Então, comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido de forma legal, claro, né? Quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando ele é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe, beleza? Então, o comandante nada mais é do que o chefe. E aí ele pode ser o chefe de uma guarnição, ele pode ser o chefe de uma tropa, ele pode ser o chefe de uma companhia, ele pode ser chefe de um batalhão, tá? Ou o nosso exemplo do nosso comandante geral, né? O comandante geral, ele está à frente de toda a polícia militar, beleza? Parágrafo único, aplica-se a direção e a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando, né? Então veja que é a direção e a chefia. A direção e a chefia, ela é dada aí no que couber para o comando. O comando nada mais é do que o chefe, tá, pessoal? Simples assim. Artigo 34 traz a informação de que a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar, tá? Então isso também é óbvio, né, pessoal? Como toda estrutura hierárquica de qualquer órgão, tanto público ou privado, existe uma hierarquia, tá? Não é diferente na polícia militar, beleza? Existe também uma estrutura hierárquica dentro da polícia militar, isso é óbvio, tá? Se você for pegar, por exemplo, uma empresa privada, lá vai ter o dono da empresa, abaixo dele tem
sei lá, o presidente, abaixo dele tem um vice-presidente, abaixo dele tem um diretor, depois tem um, sei lá, um supervisor, e depois tem ali os comandados, né? Então, veja, em uma empresa privada existe uma estrutura hierárquica, tá? Não seria diferente na instituição Polícia Militar, certo? E o artigo 34 traz justamente isso, que a subordinação não afeta a dignidade do policial militar, da pessoa policial militar, tá? Artigo 35, o oficial ele é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando da chefia e da direção das organizações policiais militares, tá? Então, o oficial desde do início, né, da carreira policial militar, ele já é preparado justamente para isso, para exercer a atividade de comando, de comandar, tá? Artigo 36, os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, tá? Então poderão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiar à Polícia Militar, beleza? E aqui eu trago algo interessante, que no curso de formação, lá nos pelotões, estão sempre à frente aí, geralmente, né? Subtenentes e sargentos, tá? Subtenente como comandante do pelotão, tá? E sargentos como os monitores, tá? Como monitores, beleza? Então, quando vocês estiverem lá no curso de formação, vocês vão se deparar aí com geralmente subtenentes e sargentos ali como comandantes e monitores dos pelotões, tá? Por quê? Porque eles auxiliam aí, auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento, ou seja, no ensinamento, né, ali do militarismo, ordem unida, todo um processo, né, da retirada do cidadão civil para o militar, certo? Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo, no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade. Isso aqui, pessoal, não é novidade nenhuma, né? Dentro do militarismo existe essa questão da lealdade, espírito de corpo, né? Então tudo isso aí é mais do que óbvio, beleza? Artigo 37. Os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução, tá? Cabos e soldados são aqueles ali que estão iniciando a carreira, né, no mundo militar, né? Lembrando que se já iniciam, depois de formados, soldados terceira classe, né? Então depois da terceira classe vem a segunda classe, depois da segunda classe vem a primeira classe, e depois vocês são promovidos a cabo. São promovidos a cabo, beleza? Vocês vão passar por todo esse processo, e aí, obviamente que de terceira classe, segunda classe, primeira classe e cabo são essencialmente elementos de execução, beleza? Artigo 38. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional, tá? Então isso aqui os praças especiais são os alunos de cabo, aluno de sargento, aluno de soldado, o aluno de oficial e aspirantes, né? A gente viu lá na aula número 1 quem são ali as praças especiais, né? E todos eles têm aí, né, como observância, né, o aprendizado aí, a dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional, tá? Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir
e pelos atos que praticar. Então, o artigo 39 aqui, pessoal, aí, é a responsabilização do militar, tá? Então, cabe a ele a responsabilidade integral pelas decisões. Então, se você tomou a decisão correta, parabéns. Se você tomou uma decisão não muito legal, você pode responder aí pelas decisões, tá? A mesma coisa em relação às ordens que emitir e pelos atos que praticar, certo? Ou seja, o militar, ele é responsabilizado pelos seus atos, beleza? Da violação das obrigações e dos deveres. Aqui, para mim, pessoal, é uma aposta muito grande, tá? A probabilidade de cair questões sobre isso aqui é muito grande. Tanto é que eu vou colocar aqui 3 asteriscos. Para quem já acompanha minhas aulas, né, sabe que eu seleciono o nível de dificuldade através de asterisco, tá? E eu apostaria aí 3 asteriscos, que poderá cair alguma questão falando sobre a violação das obrigações e dos deveres, certo? Então vamos lá. A violação das obrigações e dos deveres policiais militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica, tá? Então, violou aí as obrigações e ou os deveres, você poderá ser punido aí com transgressão militar. Constituirá crime ou transgressão militar, tá? Parágrafo 1º, a violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Júnior, não consegui entender. Vamos lá. Suponhamos que aqui um policial militar, ele cometeu aqui uma violação do tipo A, beleza? Violação do tipo A, tá? Essa violação do tipo A foi cometida por um sargento. Foi cometida por um sargento, tá? E alguns dias depois, pouco tempo depois, a mesma situação foi cometida por um soldado. Mesma situação, tá, pessoal? Uma vez cometida por um sargento, outra vez cometida por um soldado. Sabendo que, quem já assistiu a minha aula número 1 sabe que o sargento ele tá numa situação, numa graduação acima de um soldado, tá? Não é novidade para ninguém. Para quem acompanhou a aula número 1, não é novidade para ninguém que o sargento ele está acima do soldado, beleza? Até aí tranquilo. O peso da situação aqui cometida pelo soldado é total, não vou dizer totalmente não, tá? Mas ele tem o pomba daqui, ele tem o peso 1. Peso 1. A mesma situação cometida pelo sargento vai ter um peso 3. Ou seja, quanto maior for elevado o grau hierárquico, maior será a gravidade. Por quê? Porque o soldado ele entrou agora. Tem pouco tempo de polícia e tal. O sargento não, o sargento já é antigão. O sargento já tem mais tempo de polícia. Então, é óbvio que o cara que está mais tempo na polícia, ele não pode cometer uma falta grave, uma violação dos preceitos da ética policial militar, né? Exige-se dele o quê? Uma atenção maior, um cuidado maior, entendeu? Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 40 ele traz essa ideia de que violou os preceitos da ética. Quanto maior for elevado o grau hierárquico, maior será a sua gravidade, tá? Eu coloquei aqui o 1 e o 3, mas é só por exemplo, tá, pessoal? Não existe um nível 1, nível 2, nível 3, não. É só por uma questão mesmo de didática, tá? Para que vocês entendam que quanto maior for o grau hierárquico, maior será a gravidade do ato, beleza? Justamente pelo tempo de serviço, por estar mais tempo na corporação, certo? Artigo 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou até mesmo penal, consoante aí a legislação específica, tá?
essas são as penalidades, né? A responsabilidade disfuncional, pecuniária, disciplinar ou penal, beleza? Parágrafo único. A apuração de responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pelas incompatibilidades do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policial militares a ele inerentes, beleza? O policial militar que, por sua atuação, se torna incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das suas funções policiais militares a ele inerentes, ele será o quê? Afastado do cargo, tá? Ou seja, se a conduta do policial não é compatível com a sua atuação, com o cargo ao qual ele faz parte, né? Ele será afastado do cargo, beleza? São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função o governador do estado, o comandante-geral da Polícia Militar e os comandantes, os chefes e os diretores, nas conformidades à legislação ou regulamentação da corporação. Isso aqui é a redação dada de 1977, tá, pessoal? Então houve aí essa atualização. O inciso 2 falava sobre o secretário de Segurança Pública, secretário de Segurança Pública, e aí foi revogado, tá? Hoje é o governador do estado, o comandante-geral da polícia e os comandantes, chefes, diretores aí da legislação ou regulamentação da corporação, beleza? Parágrafo 2º. O policial militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de qualquer função policial militar, até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso. Parágrafo 2º é nada mais do que óbvio, né? Se o policial militar ele foi afastado do seu cargo, né? Óbvio que ele ficará privado aí do exercício de qualquer função policial militar. Ele é afastado até aí a solução final do processo, tá? São proibidas também quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório, tá? Então não existe dentro da Polícia Militar manifestações coletivas, né? Sendo aí contrário, né, a atos de superiores, né? Quanto aí as de caráter reivindicatório, certo? São proibidas. Crimes militares também é um tema muito importante. Eu também colocarei aqui três asteriscos, que pode cair alguma coisa aqui sobre crimes militares, tá? Então, quem é o responsável pela aplicação das sanções aí relacionadas aos crimes militares, né? Aos policiais militares? Pessoal, o Código Penal Militar. O Código Penal Militar, ele é o código, né? A legislação que está aí relacionada e classificada aí como os crimes militares, que traz, né, ali os crimes militares das penas correspondentes aos crimes cometidos pelos militares, tá? Então, o policial militar, quando ele comete algum crime, ele será aí ele será, eu não vou dizer será condenado, né? Mas tudo que ele cometer estará dentro do Código Penal Militar, que é o famoso CPM, tá? Das transgressões, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Sergipe, que é o CEDM Sergipe, especificará e classificará as transgressões militares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e à aplicação das sanções disciplinares, a classificação do conceito militar e a interposição de recursos contra as sanções disciplinares, tá? Veja que aqui é uma redação nova, né? 2017 aí. 2017, tá? Então, o Código de Ética e Disciplina dos Militares, ele classificará e especificará, né, as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação das sanções
disciplinares, tá? As sanções disciplinares de permanência e suspensão não podem ultrapassar 5, mínimo de 5, máximo de 10 dias, respectivamente, tá? Então, as ações disciplinares de permanência e suspensão: permanência 5, suspensão 10 dias. Não pode passar disso aqui, tá, pessoal? Então, fiquem cientes aí aos prazos, aos dias, né? Aos dias aí das sanções, tanto permanência quanto suspensão, tá? Permanência não pode ultrapassar 5 dias, suspensão não pode ultrapassar 10 dias, beleza? Ao aluno oficial e ao soldado aluno aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado, tá? Então, o soldado aluno, né, lá no curso de formação, se der uma vacilada, ele poderá entrar aí na questão das transgressões disciplinares, tá? Também atualizado aí 2017, beleza? Então, não é porque o cara não está formado ainda é aluno, ainda está naquela vibe, que ele não será penalizado, não. Não, deu vacilo, cairá sim aí no Código de Ética e Disciplina dos Militares, beleza? Dos Conselhos de Justificação e Disciplina, artigo 47, o oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será submetido a conselho de justificação na forma da legislação específica. Veja que a gente está falando aqui sobre o oficial, tá, pessoal? Oficial. Coloquei aqui só para conhecimento didático, mas falando sobre oficial, eu acredito que a chance de cair na prova do soldado, né, prova para soldado, é chance quase zero, tá? Ele não vai colocar uma prova, questões relacionadas ao oficial na prova de soldado, certo? Mas para questão de para efeito didático, né, a gente fala aqui, até para não fugir muito da ordem, né, dos artigos, dos incisos, até para a gente não perder o foco também, beleza? Parágrafo 1º, oficial ser submetido a conselho de justificação poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do comandante-geral, conforme estabelecido em lei específica. Também, redação nova, 2017, compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos conselhos de justificação na forma estabelecida em lei específica, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para julgar os processos oriundos dos conselhos de justificação, será a responsabilidade do TJ, tá? Competência aí do TJ, beleza? O conselho de justificação também poderá ser aplicado aos oficiais da reserva. Poderá ser aplicado aos oficiais da reserva remunerada também. Artigo 48. O aspirante a oficial e as demais praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, presivelmente incapazes de permanecerem como militares ativos, serão submetidos a conselho de disciplina na forma da lei específica. Aí sim entra na nossa seara, a seara dos praças, né? Então, caso seja nítido que o praça, o militar, ele seja incapaz de estar na função ativa, eles serão submetidos aí a conselho de disciplina na forma da lei específica, tá? O aspirante oficial e as demais praças, ao serem submetidos ao conselho, poderão ser afastados do exercício de suas funções a critério do comandante geral, tá? Ele poderá ser afastado até que saia do julgamento final. Compete ao governador do estado julgar, em última instância, os processos oriundos dos conselhos de disciplina convocados no âmbito das corporações, tá? Então essa aqui é a competência do governador do estado. Por fim, o conselho de disciplina também poderá ser aplicado às praças na reserva remunerada. Okay. Muito importante isso aqui, viu, pessoal? Muito importante isso aqui. Aí. O conselho de disciplina, ele alcança também os praças da reserva remunerada, tá? Então fiquem atentos. Não é porque o cara tá na inatividade ou
como reserva que ele não poderá ser punido aí no conselho de disciplina, não. Muito pelo contrário, pega também, tá? Se o aluno soldado já pega, imagine o policial que já está na ativa, já está na reforma. Então daí você já tem uma noção mais ou menos de como é que funciona o militarismo, beleza? Dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares, vamos falar aqui sobre os direitos dos militares. Artigo 49, inciso 1. Garantia da patente. Garantia. Eita, que ratei feio aqui agora, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos apagar, vai ficar bonitinho. Aí. Garantia da patente. Então é um direito aí dos militares, né? Em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes quando oficial, tá? Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específica. É um direito do militar a estabilidade quando praça com 3 ou mais anos de tempo de efetivo serviço, tá? Então, praça aí tem direito à sua estabilidade com no mínimo 3 anos de serviço, tá? Completou 3 anos, já tem ali garantida a sua estabilidade, tá? O uso das designações hierárquicas, a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação, e aí posto a gente já sabe que está relacionado a oficiais, graduação está relacionado aos praças, tá? A percepção de remuneração, claro, é um direito do militar. Outros direitos previstos na lei específica que trata de remuneração dos policiais militares do Estado, a constituição de pensão policial militar, a promoção, a transferência para a reserva remunerada, a pedido ou a reforma, as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças, a demissão e o licenciamento voluntários. Aqui, pessoal, demissão voluntária, tá? Demissão voluntária, tá? O cara não quer mais estar na polícia, o cara vai lá e pede a demissão. É um direito dele. Ele não fica preso ali ao cargo, não, certo? Como também o licenciamento voluntário. É um direito do militar. O porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou por atividade que desaconselhem aquele porte, tá? Ou seja, em regra, o porte de arma ele é um direito do policial militar. Porém, aquele direito ele pode ser o quê? Ele pode ser relativizado, tá? E quais são os casos? Nos casos de inatividade por alienação mental, ou seja, o cara que não está numa situação muito boa, né, mentalmente falando, o cara não está muito legal, ou se ele for condenado aí por crimes contra a segurança nacional, ou por atividade que desaconselha aquele porte, tá? E também o porte de arma é um direito dos praças, com as restrições impostas pela polícia militar, tá? Então, o policial também ele pode ter ali o seu porte relativizado, né? Ou restringido, tá? Se ele tiver respondendo algum processo, se for constatado ali que ele não está numa situação mental muito boa, ele pode ali ter o seu porte de arma restringido, tá? Parágrafo único. A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item 2, obedecerá os seguintes. E aí, o inciso 1, 2 e 3 foi revogado, tá? Foi revogado pela Lei Complementar de 2016, beleza? Então a gente vai falar sobre a percepção da remuneração ou melhoria da mesma, não, porque foram revogadas os incisos 1, 2 e 3, beleza? Artigo 50. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar,
de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração segundo a legislação vigente na corporação, tá? Então, se ele se sentiu aí prejudicado, se ele foi punido de forma injusta, né, no entendimento dele, ele poderá aí recorrer ou interpor pedido de reconsideração segundo aí a legislação da corporação, tá? O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá. Aqui a gente está falando da prescrição do direito de recorrer. O que é prescrever? Prescrever é quando você perde o direito de reclamar daquilo que você tem direito. Então, nesse caso aqui do militar, que ele, de forma, no ponto de vista dele, injusta, foi punido de forma injusta, ele tem o direito de recorrer daquela decisão do superior hierárquico, tá? Mas ele tem um período, ele não vai ter a vida toda para poder recorrer, não, ele vai ter um período, e aí o período é justamente esse, ó, 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quando o ato que decorra da composição de quadro de acesso, ou em 120 dias corridos nos demais casos, tá? Então aqui são dois prazos. O primeiro é o de 15 dias, contando aí da data do recebimento da comunicação oficial, quando o ato que decorra da composição de quadro de acesso, e o segundo prazo é o de 120 dias corridos nos demais casos. Então ele tem aí 4 meses, né? 4 meses aí para poder recorrer aí dessa penalização ou dessa comunicação interna, né? Então também é tema bom para cair em prova, né? Os prazos aqui para recorrer, né, na esfera administrativa. Parágrafo 2º, o pedido de reconsideração, a queixa e a representação só podem ser feitos individualmente, ou seja, só pode ser feito aí a reclamação, né, pelo próprio militar, tá? Ele não pode aí, por exemplo, constituir um advogado para que o advogado faça esse pedido de reconsideração ou reclame aí ou faça uma queixa. Não, tem que ser feito pelo próprio militar, tá? Parágrafo 3º, revogado pela lei 2005, né? Artigo 51, os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para a formação de oficiais. Então os policiais militares, eles são o quê? Alistáveis como eleitores, tá? Então aqui ele está colocando os oficiais, aspirantes, subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para a formação de oficiais, tá? Aqui também, pessoal, entraria cabo, soldado, enfim, tá? Somos alistáveis como eleitores, certo? Parágrafo único, os policiais militares alistáveis são elegíveis atendidas as seguintes condições. E aqui eu acho um ponto interessante, tá? Vamos falar aqui sobre a questão da elegibilidade, que geralmente é cobrada em provas de concurso público. Eu não sei porquê, mas ultimamente está tendo uma cobrança muito alta referente a o alistamento no âmbito político aí dos militares, certo? Vamos lá, o policial militar que tiver menos de 5 anos de efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex officio, tá? O que seria demissão ou licenciamento ex officio? Você será desligado, demitido da sua função policial militar, se você tiver menos de 5 anos de efetivo exercício, de efetivo serviço, certo? E a segunda hipótese é o policial militar em atividade com 5 anos ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo e agregado
ficando considerado como em gozo de licença para tratar de interesse particular. Se ele for eleito, será no ato da diplomação transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço. Só que isso é o que está no Estatuto da Polícia Militar de Sergipe, tá? É o que está no Estatuto. Porém, a gente tem que ver o que está na redação adotada pelo artigo 14. Aqui, ó, é 14, tá, pessoal? Aqui é o Estatuto. O Estatuto ele colocou artigo 11, mas não é artigo 11 não, tá? É o artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo 8º. Então veja, o militar estável ele é elegível atendidas as seguintes condições. E aí vamos lá para o que realmente que vocês têm que ter em mente. É isso aqui, ó. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, menos de 10 anos, ele se afasta da atividade, tá? E se contar mais de 10 anos de serviço, ele será o quê? Agregado pela autoridade superior e, caso eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Veja que, se a gente for analisar o artigo 14, parágrafo 8º, com o Estatuto, né, inciso 1 e 2 do Estatuto, tem uma diferença aí em quê? Em prazos, nos anos, né? Então, primeiro que ele fala do militar com menos de 5 anos e com militar com mais de 10 anos. Mas a Constituição traz aí o militar com menos de 10 anos, nesse caso ele deverá afastar-se da atividade, e aquele com mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior. E se ele for eleito, passará automaticamente para a inatividade, certo? Então essa aqui é a que vocês têm que se atentar. É o que está previsto na Constituição, beleza? E aí, que interessante. O militar transferido para a reserva remunerada na conformidade do inciso 2 deste parágrafo pode, mediante requerimento, retornar ao serviço ativo da corporação, desde que terminado o mandato eletivo, por renúncia ou implemento do tempo, tá? Então o cara com mais de 10 anos de serviço, né, de serviço militar, ele foi lá e se candidatou, tá? E aí ele ganhou aí para vereador, deputado federal, deputado estadual, pouco importa, tá? Ele passou lá um período como político, né? E passou o seu mandato, ele pode, né, fazer aí um requerimento solicitando o retorno dele para sua vida ativa na Polícia Militar, certo? Então, mediante requerimento, ele poderá retornar ao serviço ativo da corporação desde que terminado o quê? O mandado eletivo. Ele não pode voltar sendo político, né? Óbvio, certo? Terminou o mandado eletivo, ou por renúncia, ou porque acabou o seu mandado, ele poderá aí solicitar o retorno para a sua vida ativa na corporação, tá? O tempo de mandado eletivo contará para todos os efeitos legais, desde que recolhida a contribuição para a Previdência. Então ali ele tá ali como político, né? Mas ele tá pagando ali todo mês a sua contribuição previdenciária. E aí é contado, tá? É contado sem problema nenhum, beleza? Falar sobre a remuneração, artigo 52, a remuneração dos policiais militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outros direitos, e é devida em bases estabelecidas em lei específica. O auxílio invalidez,
o auxílio invalidez, atendidas as condições estipuladas na lei específica que trata da remuneração dos policiais militares, será concedido ao policial militar que, quando em serviço ativo, tenha sido ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, tá? Isto é, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência. Então ele receberá ali um auxílio invalidez, tá? Então o policial que em serviço se acidentou, sei lá, teve um acidente com a viatura, ou então levou um tiro e aí ele ficou inválido, né? Então nesses casos ele terá aí como direito o auxílio invalidez, tá? O subsídio não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei, tá? Então ele não fala aqui quais são esses casos previstos, né? Mas subentende-se de que o subsídio ele não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, certo? É vedada a percepção simultânea de proventos da reserva remunerada ou da reforma com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Também aí foi uma lei alterada em 2005, né? Alterada não, né? Foi feita aí uma alteração nesse artigo aí através da lei complementar de 2005, tá? É vedada aí essa percepção simultânea de provento da reserva remunerada ou da reforma com remuneração de cargo, emprego ou função pública, certo? Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste artigo, ou seja, do artigo 55, não se aplica ao exercício de cargo público eletivo, de cargo ou comissão ou função de confiança, de cargo privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada ou ao contrato de prestação de serviço técnico ou especializado, tá? Também aí alterado pela lei 2005. Os proventos da inatividade serão previstos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, modificarem-se os vencimentos dos políticos militares em serviço ativo. E, por fim, parágrafo único, ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo policial militar da ativa no posto ou graduação correspondente aos de seus proventos, tá? Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui, porque muito provavelmente já passou aqui dos 40 minutos, tá? Então nós vamos dar outra pausa, né? E aí, a parte 3, nós vamos falar sobre a promoção, tá? Então essa aqui vai ficar para a terceira parte. Vai ficar aqui para a terceira parte, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe. E até a parte número 3, beleza? Valeu!